Boa tarde a todos, meu nome é Roberto Botura. Eu vou dar continuidade aqui à apresentação dos seminários falando sobre a síndrome do bebê chiador, nesse formato um pouco diferente, mas que é necessário, orientado pelo Dr. Bruno Leandro de Souza. Bom, sobre a síndrome do bebê chiador, é uma síndrome que tem vários nomes, tem outros sinônimos, tem como síndrome do lactente sibilante, ou também chamada de asma do lactente, ou bronquiolite recorrente. São nomes que são, de certa forma, autoexplicativos, É o lactente que sibila, é o bebê que chia mesmo. É a asma num bebezinho, é importante ser frisado porque é diferente da asma tradicional, A gente tem esse cuidado de fazer essa diferenciação, porque é uma queixa muito frequente dos pais, Essa preocupação de que se o bebezinho está chiando, se está sibilando, se está com dificuldade respiratória, será que ele tem asma? Será que ele vai desenvolver asma? Então a gente tem que fazer essa diferenciação, porque apenas 30% dos bebês que sibilam vão desenvolver asma no futuro. Quanto à bronquiolite recorrente, é algo importante também de ser frisado pelo grande fator etiológico que é essa infecção viral, essa bronquiolite, desencadeando o quadro de sibilância. Então a gente vai comentar um pouco melhor disso adiante. Mas quanto ao sibilo, a gente percebe que é uma queixa muito frequente nos lactentes, é algo muito comum. Segundo esse artigo do Jornal de Pediatria, foi visto que até 80% dos lactentes vão apresentar pelo menos um episódio de sibilância no primeiro ano de vida. Mais de 40% deles podem apresentar 3 ou mais episódios de sibilância. Então é algo realmente muito prevalente. E isso por quê? Porque justamente ele tem questões anatomofuncionais que predispõem a isso. Ele tem uma via aérea de menor calibre, então um processo inflamatório, um edema, por menor que seja, ele vai obstruir de forma considerável essa via aérea desse paciente que já é pequena. O diafragma mais horizontalizado, então ele tem uma dificuldade um pouco maior, até questão muscular, respiratória, e isso impede um pouco a função respiratória de forma adequada dele. O maior número de glândulas mucosas, então isso predispõe a uma hipersecreção de muco, E esse muco dentro de uma via aérea de menor calibre vai estar obstruindo também, vai estar impedindo o fluxo de forma adequada do ar. Quanto à definição, não é algo também que tenha um consenso tão forte, mas pela essa falta de validação em estudo, essa definição é uma definição válida do ponto de vista prático, Que é a definição de os lactentes com 3 ou mais episódios de sibilância num período de 6 meses. Tem literatura que fala até 1 ano. Então, esses episódios recorrentes da sibilância nos lactentes ou uma persistência dessa sibilância por 30 dias ou mais. Então, se ele persiste nesse sintoma por 30 dias ou mais, a gente também caracteriza ele dentro dessa síndrome. Bom, quanto aos fatores de risco, os fatores que são predisponentes, muitos deles coincidem com a asma, só que outros não. Então, esse é um fator importante que a gente já faz a primeira diferenciação, Basicamente, a gente divide em 2 categorias esses bebês chiadores. Os bebês que são alérgicos e os bebês não alérgicos, Os bebês atópicos e os bebês não atópicos. Os bebês os primeiros, eles apenas apresentam os sintomas quando são expostos aos alérgenos, e são apenas o sintoma de chiado, o sibilo e a dificuldade respiratória, sem um quadro infeccioso por trás, sem uma febre, uma dor. Então, apenas realmente são sintomas de chiado e a dificuldade respiratória que são rapidamente evoluem com uma rápida melhora, Diferente do segundo caso, que é um caso que normalmente está associado a uma infecção, um quadro infeccioso, normalmente por uma bronquiolite mesmo. A bronquiolite viral é algo que tem uma prevalência muito grande, e quando a gente pensa em bronquiolite viral, a gente já pensa de cara no vírus sincicial respiratório. Então, essas bronquiolites graves, uma bronquiolite em paciente prematuro, uma bronquiolite antes dos 3 meses de idade, isso aí é um fator que muitas vezes desencadeia realmente essa recorrência dessa sibilância nesse paciente. Então, a atopia é um dos fatores de risco. Esse quadro atópico é algo que a gente sempre tem que ficar atento na hora de fazer o exame físico do paciente, checar se ele tem sinais de atopia, se ele tem dermatite atópica, se ele tem a dupla linha lá de Denny-Morgan, a dupla prega de Denny-Morgan, alguns fatores.
Infecção respiratória viral é justamente isso, a bronquiolite viral, que eu já falei. A gente percebe aqui nessa imagem que eu coloquei na direita a diferença, né, de um bronquíolo normal para um bronquíolo com infecção, né, um bronquiolite, um bronquíolo inflamado, que é bem mais edemaciado, obstruindo, tanto pela inflamação como pela produção do muco, né, que está impedindo essa via aérea de funcionar de forma adequada. Além disso, a exposição ao tabagismo, então a gente tem que levar isso em conta, tanto a exposição intrauterina da mãe, sendo a tabagista mesmo grávida, então expondo o bebê ao tabagismo ainda dentro do útero, como depois que nasce também. Tanto a mãe como outros familiares, outros que estiverem dentro da casa, que forem fumantes e fazerem essa exposição, a fumaça até no geral, né? Não só a fumaça do tabaco, mas a fumaça do ambiente também, se ele tem forno a lenha, se ele mora perto de fábricas, então essa exposição à fumaça, que é um irritativo, vai predispor também, vai ser fator de risco para essa sibilância, para esse quadro clínico. O sexo masculino, a gente também percebe que tem seu grau de risco, né? Seu grau de risco maior na prevalência. Tem estudos que mostram a prevalência maior no sexo masculino, muito por conta também que já a via aérea do bebê já é pequena, do menino bebê ainda é menor ainda do que a da menina, como a gente percebe, né? Anatomicamente falando. Doença do refluxo gastroesofágico e desordem da deglutição, isso por conta da maior risco de aspiração de conteúdo gástrico, né? Então, o paciente vai estar com refluxo, vai ter problemas para engolir, vai estar com aspiração de conteúdo gástrico, e essa aspiração de conteúdo gástrico vai estar irritando constantemente essa via aérea e predispondo ele a ter esses quadros obstrutivos, além da prematuridade e baixo peso ao nascer, que vão, quanto mais cedo, mais antes da hora o bebezinho nasce, né, ele vai apresentar um comprometimento maior da função pulmonar, né, não vai estar madura a função pulmonar dele. Quanto ao quadro clínico e abordagem, já puxando um pouco para a abordagem prática, né? Quem é esse bebê chiador? Esse bebê chiador é aquele bebê que tem episódios recorrentes de tosse, sibilo, dificuldade respiratória, e isso tudo sendo desencadeado por um estímulo conhecido, né? Seja o frio, seja o choro intenso, seja uma infecção viral, né, como a bronquiolite, seja alérgenos no geral, como ácaro, poeira, mofo. Então, ele, ao ser exposto a esse estímulo, ele vai apresentar esses sintomas de tosse, sibilo, dificuldade respiratória, e isso vai ocorrer muito frequentemente, como a gente viu nesses bebês e lactentes, nesse período de lactente e pré-escolares também, mas tendem a ir melhorando com o passar da idade, né? A partir dos 4 anos ele começa a melhorar, a partir dos 6 ele tende a regredir totalmente esse quadro dele, né? É o que diferencia do paciente que vai desenvolver a asma futuramente. Uma coisa importante da gente fazer na abordagem prática é justamente avaliar a gravidade e identificar primeiramente a causa dessa doença, né? A gente percebe que é uma doença que é multicausal, tem diversas causas para essa sibilância. Então a gente tem que fazer uma anamnese detalhada, colher essa história detalhadamente para ter essa causa bem definida, para que a gente possa direcionar da melhor forma a nossa conduta, né? Tanto de investigação complementar como de tratamento propriamente dito. Então a gente vai fazer a história detalhando bem a frequência das crises, a duração delas, se ele está tendo necessidade de fazer algum tratamento ou se está passando normalmente, se fez tratamento, quanto tempo demora para melhorar depois que faz o tratamento, se entre as crises dele, se ele tem algum sintoma, esse intervalo sintomático é importante para a gente diferenciar algumas doenças crônicas, como a bronquiolite obliterante, uma fibrose cística, até uma discinesia ciliar. Então é importante a gente checar esses sintomas que ele está tendo entre as crises, ou se não está tendo nenhum sintoma. Fazer a pesquisa da história gestacional e perinatal, como a gente disse, ver se a mãe fumou durante a gravidez, ou se como é que foi esse parto desse paciente, se o recém-nascido é a termo, se não é, se ele teve aspiração meconial. Então, fazer essa história gestacional e perinatal realmente bem adequada, com a descrição do ambiente familiar também bem adequada, né? Para que a gente possa fazer as medidas preventivas de forma adequada, saber se ele tem um quarto com muito mofo, com muito ácaro,
como é que é a exposição dele, se ele tem exposição à fumaça, esse tipo de alérgeno que a gente vai fazer a abordagem na hora de prevenir, né? Na hora de modificar, fazer uma higiene ambiental. Exame físico fazer também bem detalhado, né? Não só colher a história, mas fazer um exame físico detalhado para a gente identificar, realmente observar o bebezinho como um todo, para a gente ver se tem sinais de atopia, sinais de dermatite atópica, assim, as linhas de Denny Morgan. Observar a fase do predomínio do desconforto respiratório, então verificar se ele está com uma dificuldade maior na inspiração ou na expiração, porque assim, a gente percebe que esses quadros obstrutivos do bronquíolo vai causar uma fase de expiração mais prolongada, esse sibilo ser mais expiratório, tudo isso a gente vai levar em conta na hora de diferenciar para ver a causa da doença, né? Então, esse é o fator, um dos mais importantes, né? A gente ter essa predição da asma, a gente identificar qual é o risco real do paciente desenvolver a asma no futuro, porque, como eu disse, é uma preocupação grande dos pais irresponsáveis se ele vai desenvolver ou se ele já tem asma. Então, existem outras tabelas mais detalhadas para que a gente faça essa predição, mas que essa eu peguei essa aqui adaptada das diretrizes brasileiras de asma, que é bem utilizada e bem fidedigna também. Tem uma sensibilidade de 60%, se eu não me engano, 60% e 90% de sensibilidade. Então, dando a predição com base nessa tabela, nesse índice preditivo, a gente tem um índice de acerto, digamos assim, de 60%. Né? Então, nesse índice a gente tem que os critérios maiores, os critérios que apenas um deles associado ao sibilo, a gente já vai dar uma atenção maior para esse paciente, para um futuro cuidado com relação à asma para os pais, que se ele tem uma história de pais com asma, ou pai ou mãe, só basta um deles, em associação com o sibilo, ele tem um índice preditivo maior para ter a asma. Se ele tem um diagnóstico de dermatite atópica, então por isso que é importante a gente fazer esse exame físico bem detalhado realmente, porque se ele tiver a dermatite atópica identificada, a gente vai, em associação ao sibilo, dizer que ele tem uma alta chance de desenvolver a asma no futuro. Quanto aos critérios menores, o diagnóstico médico da rinite alérgica, uma sibilância que não está associada ao resfriado, então se ele não tem um quadro infeccioso por trás e um quadro gripal por trás, desencadeando esse sibilo, a gente já vai pensar numa asma também, ligar o sinal de alerta, né? Em associação com outros sintomas, algum desses outros critérios menores, mais o sibilo, a gente vai dizer que ele tem um alto valor preditivo. E o critério laboratorial é a eosinofilia, né? Que a gente não dá para caracterizar como um critério maior, até porque uma eosinofilia pode estar sendo decorrente de um parasita, por exemplo. A gente vê que isso pode ser uma causa importante, até porque existem parasitas que têm aquele ciclo de Loss, né, que é o ciclo pulmonar do parasita, que pode estar obstruindo, sim, causando algum grau de obstrução e sibilância nesse paciente.